Boa noite, queridos, boa noite, irmãos, boa noite, ouvintes. Estamos aqui num grupo de senhoras para um debate voltado para as mães. E o nosso debate realmente tem o tema Mães que Inspiram. E nós gostaríamos também de apresentar a nossa convidada especial. Estamos aqui também com a psicóloga Thelma Pereira, que nos deu o prazer de fazer parte conosco desse debate nesta noite. E nós gostaríamos de ouvir da pastora Sheila, se ela tem alguma dúvida, qual seria a sua pergunta, qual seria o seu questionamento. Boa noite a todos, é um prazer estar participando dessa live, Mães que Inspiram, e uma mãe que me inspira na Bíblia é a Maria. A minha pergunta para a nossa irmã querida Thelma é como lidar com tantos sentimentos que Maria passou: medo, incerteza, insegurança, momentos de dor e o sentimento de culpa, que com certeza Maria também teve um sentimento de culpa quando Jesus ficou sozinho no templo na festa da Páscoa. Então, é uma pergunta realmente profunda, que nós vamos passar a palavra para a nossa convidada, para a Thelma, e ela possa ficar à vontade para estar respondendo. E nós nos sentimos realmente alegres e satisfeitos com a presença dela. Fique à vontade, Thelma. Então, gente, é um prazer também para mim estar aqui hoje, participando dessa live, E esse tema realmente ele é maravilhoso. Nós estamos aí perto do Dia das Mães, Então, a gente traz uma contribuição pequena, para as mães de hoje, inspirando em mulheres da Bíblia, E Maria, ela realmente passou por essas inseguranças, medo, como hoje as mães, que são, que têm seus filhos ainda bem jovens. Hoje nós temos um número crescente de mães adolescentes, com certeza passa por dificuldades, e como Maria, as mães de hoje, elas se apoiam na rede familiar. Maria, ela teve o apoio de José, Ela teve o apoio também de Isabel. Quando ela vai visitar Isabel, que já estava grávida, com certeza ela compartilhou as suas incertezas, ela foi ali apoiada, ela foi acolhida. E também os seus familiares, com certeza, ajudaram, E o próprio Deus, que a capacitou para poder vencer essas dificuldades. E Sheila falou um assunto interessante sobre a culpa, A culpa é um sentimento que permeia o coração de todas as mães. As mães sentem culpa por várias coisas. Quando o filho cai, machuca, ela se sente culpada. Quando ela vai trabalhar e deixa o filho, ela se sente culpada. Ela se sente culpada por, às vezes, demonstrar um afeto maior por um filho. Então, o que ela tem que entender? É que ela, como mãe, ela tem sempre que fazer o melhor para o seu filho. Mas ela também tem que refletir que ela é uma pessoa, ela não é perfeita, ela é um ser humano. E que também ela pode errar como todas as pessoas. Então, quando o sentimento de culpa, ele sempre traz uma reflexão para a gente. Então, eu penso, isso foi um fato isolado que aconteceu. No caso de Maria, ela esqueceu o filho, Então, ela poderia realmente sentir essa culpa, mas o que ela poderia pensar? Isso foi um fato isolado, Eu nunca aconteceu isso, eu sou uma boa mãe. Aí, o que ela pode pensar? Que este fato isolado não vai fazer dela a pior mãe do mundo. Isso foi um fato que aconteceu. Ela pode refletir nos pontos que ela pode melhorar para que isso não venha acontecer. E em caso, às vezes, ela tem que se perdoar e, em muitos casos, pedir perdão para o filho. Às vezes ela foi áspera na correção, exagerou ali num momento que ela estressou demais com o filho. Apenas uma conversa resolveria aquele assunto, mas ela estressou. Então ela pode, às vezes, pedir perdão para o filho também. Isso é uma forma para ela estar trabalhando esse sentimento de culpa, que ela traz dentro dela. E nos casos que a mãe sai para trabalhar, ela tem que ponderar, ela realmente precisa trabalhar. Se ela não trabalhar, vai faltar alguma coisa para o seu filho? Então é o custo-benefício. Então ela tem que trabalhar. Então isso também ameniza um pouco, o sentimento de culpa que ela traz dentro dela. Então essas são as formas de trabalhar
trabalhar essa culpa. Amém, glória a Deus, aleluia, que bênção, né? Então é muito bom a gente aprofundar nessa parte, e Deus realmente tem nos orientado, né? E tem trazido para as mães esse momento de trabalhar o seu eu, né? Juntamente com o filho. Isso é muito gratificante. E você, Dark, tem alguma pergunta direcionada? Boa noite a todos. A minha pergunta, Thelma, é em relação a Joquebede, também uma mulher exemplar da Bíblia. Né? Nós sabemos que a Bíblia, o nome tem muito a ver com a pessoa. E Joquebede significa Jeová é grande. Eu queria que você relacionasse para a gente o significado do nome, né, de Joquebede com a atitude dela em colocar Moisés na beira do rio Nilo. Joquebede, ela traz assim, para a gente uma história assim, muito maravilhosa e um exemplo muito grande assim, de coragem e de proteção, um instinto de proteção muito grande para com o filho, né? As mães, elas são capazes das coisas mais inusitadas para salvar um filho. Esse dia nós vimos no jornal uma mãe que se debruça em cima de um filho diante de um tiroteio. Ela protege o filho com o seu próprio corpo. Joquebede também, ela se colocou em risco quando ela pôs o bebezinho ali junto do junco, ali na beira do rio. Porque se ela fosse pega fazendo isso, ela mesma poderia, né, ter morrido, além do seu filho Moisés. E ela creu que Deus era grande para cuidar do filho dela, para protegê-lo. E realmente o Senhor fez isso. Deus fez muito mais além do que ela pensou. Talvez quando ela colocou o bebezinho ali junto ao rio, perto dos juncos, ela nem imaginava que o desfecho seria aquele, né? Mas ela creu que Deus era grandioso para poder guardar o filho dela e livrá-lo da morte, porque ele estava sentenciado, como todas as crianças hebraicas, morrerem, para que o povo hebreu fosse enfraquecido. Então toda criança do sexo masculino estava determinada a morrer naquela época. Então ela tem essa ideia maravilhosa, fantástica, né? Um instinto de proteção, e ela põe o filho dela ali, e o filho dela é encontrado pela filha de Faraó, né? O rei do Egito. Então essa criança, além de ter sido super protegida, e depois a gente vê o enredo da história que a própria mãe vai ser a ama de leite. Então só um Deus grandioso, né, para fazer isso na vida de uma mãe. Então ela traz esse instinto de proteção, né, que toda mulher tem, e é um exemplo maravilhoso para toda mãe. Amém. É bom a gente saber, né, que Joquebede foi essa mãe confiante, né, segura, e realmente aquela mãe perseverante, né? Isso é bom a gente saber. E você, Thelvina? A minha pergunta, aliás, é uma colocação, né? Mediante a ansiedade que Sara teve em não esperar o tempo de Deus para dar um filho e arrumar Agar para ter filho com Abraão, as mães de hoje, qual assim a sua colocação sobre as mães de hoje que tentam resolver a vida dos seus filhos? Isso, hoje nós temos assim, isso é corriqueiro, mães ansiosas que querem ajudar o filho em tudo, fazer as coisas para o filho, quando pequeno, não deixa o filho comer sozinho, nunca deixa o filho arrumar a mochila sozinho para ir para a escola. Menino de 11 anos, 12 anos, as mães ainda arrumam a mochila, ainda põem o lanchinho. Então não deixa a criança criar independência. E o que acontece? O que mais nós temos visto hoje é homens e mulheres, às vezes até com uma independência financeira, mas dependentes emocionalmente da mãe. Porque a mãe, por causa dessa ansiedade de querer resolver tudo, de passar na frente do filho, como Sara fez, porque Sara, ela passou diante do próprio Deus, né? Porque Deus ia dar um filho para ela, mas ela achou que ela poderia resolver o problema. E muitas mães fazem isso, né? E acaba trazendo um transtorno muito grande para o filho ou mesmo para dentro do seu lar. No caso de Sara, ela trouxe um transtorno muito grande lá na frente, porque essa criança que ela resolveu trazer Agar, né, que era a sua concubina, para ter um filho com o seu marido, tentando ajudar Deus a resolver o problema, depois lá na frente essa criança ela é expedida com a mãe, né, para um deserto, né, causou ali um sofrimento para o seu marido, para o seu próprio filho, que já tinha
já tinha ali uma ligação com o seu irmãozinho. Então, mães, deixa seus filhos crescerem, né? Deixa seus filhos criarem independência emocional, né? Porque isso é muito bom e aquieta seu coração. O seu filho ele é capaz, ele pode ser uma pessoa independentemente de você. Amém, glória a Deus. Então é a gente, né, realmente olhar para dentro de nós, se estivermos ansiosas com essa ansiedade que Sara transmitiu, né? Que nós possamos então estar nos corrigindo, e é muito bom a gente saber que a gente pode ser uma mãe segura e arrancar isso, né, com a graça de Deus do nosso ser. E você, Mila, qual seria a sua dúvida, o seu questionamento? Vamos falar de Ana. Ana foi a mãe do profeta Samuel. Ela viveu num período dos juízes. Nessa época, era um ambiente culturalmente hostil, havia apostasia, poligamia e as famílias estavam destroçadas. Mas Ana foi vitoriosa. Ela própria foi vítima da sua rival dentro da sua própria casa, ou seja, ela foi muito humilhada, ela foi vítima dessa poligamia que existia na época. Eu gostaria que você, Thelma, falasse para nós 3 características de Ana e fizesse um paralelo também da geração atual, citando exemplos de Ana. Isso. Ana era esposa de Eucana, né? E Eucana também tinha outra esposa que se chamava Penina. Naquela época, quando um casal não podia ter filho, né, o esposo poderia pegar outra mulher para ter filhos com ela. Mas Ana, ela tinha uma fé muito grande, um desejo muito grande de ter filhos. E ela vai para os pés do Senhor e ora e suplica, né? E ela crê que Deus, ele poderia dar esse filho para ela, né? Ela creu que Deus era o Deus do impossível. E as características de Ana que mais me chamam a atenção é a própria fé que ela teve, né? Mesmo ali sendo criticada, né, pelo sacerdote Eli, que no momento de muita angústia, de muita dor, de uma oração intensa, ele vê ela como uma bêbada, mas mesmo assim, diante daquela crítica, ela não se incomodou, mas ela continuou ali crendo, né, que Deus poderia, continuou orando e buscando. Então a fé de Ana é uma das características que mais me chamou a atenção. Outra coisa é a persistência dela, ela não desistiu, ela creu, e a fidelidade. Porque ela faz um voto ao Senhor, ela fala: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou devolver. Se tu me deres um filho homem, eu vou devolvê-lo para o templo. Então, depois de 7 anos que ela já amamentou o filho, que ela já cuidou do filho, que ela já inseriu valores no filho, e aí a gente vê que a criança, a personalidade dele é formada até 7 anos, então a criança ela tem que estar junto de pai e mãe, porque é mãe e pai que passa valores para o filho. Depois dela ter amamentado, ter formado a personalidade, né, de Samuel, então ela cumpre a promessa, devolve o filho para o templo, né, para ser um servo do Senhor. E aí ele cresce com Eli e se transforma um grande homem de Deus. Ele se transforma em juiz, né, de Israel, e também profeta de Deus, um grande profeta. E uma coisa assim, interessante é que Deus, ele honra tanto a fidelidade, a fé de Ana, que depois disso ela tem mais 6 filhos, né? Porque ela recebeu a bênção, mas ela voltou para poder cumprir o seu voto, né? E voltou para agradecer a Deus. E muitas das vezes nas nossas vidas, como mãe, a gente recebe a bênção, mas a gente não volta para agradecer, a gente não volta para ofertar os filhos para o Senhor. Então o exemplo que ela nos deixa é essa: oferte sempre o seu filho para o Senhor, né? Porque Deus pode fazer coisas grandiosas na vida dele e através dele também continuar te abençoando. Amém, glória a Deus, né? Foi uma mulher realmente cheia de fé, de perseverança, né? Humilde, confiante e paciente. Que Deus possa realmente, né, trazer para nós essas características maravilhosas dessas mães que são exemplos para nós. E você, Dani? Boa noite a todos.
Uma das mães que me criou foi Eva, porque Eva foi a primeira mulher no mundo, né? A primeira mulher que Deus criou, a primeira mãe, teve uma responsabilidade tão grande de povoar a terra com seus filhos, de encher a terra com seus filhos. E uma das coisas assim, que me intriga às vezes, porque nós como mães, nós tivemos uma mãe sobre a vida da gente, nós tivemos avós, nós tivemos alguém, e ela não teve ninguém, porque ela não teve uma mãe, às vezes que pudesse orientar, que em momento de angústia, às vezes pudesse dar um conselho. E a minha pergunta hoje é o que nós podemos aprender com Eva, que mesmo assim, sem ter uma mãe, mesmo depois do que aconteceu com os seus 2 primeiros filhos, ela não perdeu a esperança, ela confiou no Senhor. E em comparação, né, faz um paralelo assim, de Eva, uma mulher sem mãe, e nós sobre a educação, na criação dos filhos. Sorte de Eva que não teve mãe, porque senão a mãe ia ficar dando pitaco da educação dos filhos. Mas brincadeira à parte, né? Eva realmente é um exemplo de Deus, foi a primeira mulher a ser constituída mãe. Mas não diferente de nós, porque a cada filho que nasce, nasce uma mãe. A mãe, ela nasce quando o filho nasce. Então, nasceu o filho, nasceu a mãe. Então, assim, é como se nós fôssemos únicas. Mesmo que a gente tenha as nossas referências de mãe, de avó, mas a gente nasce ali junto com o filho. Então, e é interessante a gente não deixar que às vezes os avós, né, interfiram na educação. Né? A gente tem que crescer com essa experiência de ser mãe. O desejo de Deus é que a gente cresça com essa experiência de ser mãe. Ela foi a primeira mãe e a família foi instituída lá no Jardim do Éden com ela e Adão. E de lá para cá nós crescemos muito como família. O mundo ele cresceu em todos os segmentos e a família também cresceu. A gente aprendeu a amar dentro da família, porque isso não existia. A gente aprendeu a valorizar os membros da família. A gente aprendeu que a família ela traz um valor muito grande para a sociedade. E uma coisa interessante, que naquela época de Ana, os filhos simplesmente eram tidos, né, e eles cresciam e não eram tratados como criança. Esse negócio de criança existe a partir agora do século XVIII, praticamente. Então, hoje a gente vê a criança como um ser que necessita de aprendizado, que necessita de carinho, de ser olhado de uma forma diferente, a partir de agora, porque naquela época ele era apenas uma pessoa pequena. Então, a partir do momento que ele crescia, era desmamado, ele já ia para a lida com os pais, já ia para a roça, já ia trabalhar, já ia aprender coisas de gente grande. Então, hoje a gente entende que não, a criança, ela é um ser que precisa ser desenvolvido, precisa de cuidados, precisa ser inserido valores nela, bem diferente daquela época. Isso denota o crescimento da família, né? Então, mas Eva, sim, ela nos deixou um exemplo muito grande, né, de resiliência, que diante do sofrimento, de ter perdido, né, um filho de uma forma tão trágica, porque na verdade ela perdeu 2 filhos, né? Porque quando Caim matou Abel, Caim também foi embora, então ela perdeu ali 2 filhos. E hoje, infelizmente, a gente vê isso retratado nas famílias. Hoje a sociedade, ela vive isso. Irmãos brigando dentro de casa, né? E isso nos arremete ao cuidado que a gente tem que ter na educação dos filhos. Essa questão de que minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, isso realmente existe. Mas não é porque a mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, é porque a mãe, ela às vezes se identifica mais com o filho. Se eu tenho 2 filhos, mas um filho concorda mais comigo, um filho é mais parecido com a minha forma de pensar e de agir, com certeza eu vou ter mais afinidade com ele. Mas isso não significa que a mãe não goste do outro com a mesma intensidade, né? Mas a gente precisa ter esses cuidados, porque Caim e Abel, com certeza aquele ódio, aquela fúria, ela não começou ali. Ela não começou ali naquele assassinato,
naquele ódio, naquela inveja. Começou bem antes. Então a gente tem que ter esses cuidados hoje também com os nossos filhos, né? De prestar atenção, como é que eu tenho cuidado, como é que eu tenho tido atenção, tem sido da mesma forma, né? Para que um não venha sobressair mais do que o outro na relação, né? De mãe e filho. E não ter esses sentimentos aí de menos-valia, né? De desprezo, de humilhação, de ódio, de inveja dentro do lar. A gente tem que ter esse cuidado. Mas ela nos dá esse exemplo de resiliência. Mesmo depois disso, ela volta, né, a ter filhos e se alegrar no Senhor, que é o que nós também temos que fazer hoje. Diante das lutas, diante das dificuldades, nós temos que continuar nos alegrando no Senhor e obedecendo à voz de Deus, que foi o que Eva fez. Ela continuou povoando a terra, ela continuou obedecendo a ordem, né, que o Senhor tinha dado para ela, crescer e multiplicar. Amém, glória a Deus. Muito bom a gente saber que ela foi uma mãe confiante, amorosa, esperançosa, e que pôde dizer, né, o Senhor me deu outro filho em lugar de Abel, né, que nós sabemos que foi Sete. Muito bom, maravilhoso esse nosso debate, e que Deus possa nos abençoar. Chegamos ao final, nós queremos agradecer muito à psicóloga Thelma. Que Deus te abençoe, minha querida, e que você continue prosperando e sendo usada por Deus como tem sido. Quer falar alguma coisa? Amém. Eu espero ter contribuído um pouquinho, né? Com a aqui na live e com os nossos ouvintes. E muito, né? E muito. As irmãs têm mais alguma coisa? Se não, nós estaremos terminando. Eu quero agradecer a todas que participaram. Que Deus abençoe uma por uma e que a bênção do Senhor esteja conosco neste momento. Fiquem na graça e na bênção do Senhor. Amém.